Todos os anos, jardineiros gastam bilhões em sementes. Eles plantam, cuidam, colhem e no outono tudo morre. Por que aceitamos vegetais que precisam ser comprados de novo todos os anos? Por que não sabemos mais que outrora existiam plantas que sobreviviam por décadas? E por que desapareceram exatamente aquelas variedades que alimentaram gerações? O que aconteceria se os jardins de mosteiros medievais tivessem uma resposta? Comecemos com o primeiro gigante esquecido. Top 1. Couve de Jersey, Walking Stick Cow. Imagine plantar uma única semente de couve. No primeiro ano, ela cresce 2 metros de altura. No segundo ano, ainda mais alto. No terceiro ano, ela ultrapassa você, com um caule lenhoso tão grosso quanto o seu pulso e folhas que se espalham como palmas. Era exatamente isso que era a chamada Walking Stick Kale, também conhecida como couve de Jersey. Por mais de 500 anos foi cultivada nas Ilhas do Canal. Registros históricos mostram que 5 plantas eram suficientes para manter 100 ovelhas ou 10 vacas durante o inverno. As folhas serviam de alimento para o gado. O caule era seco após a morte da planta, invernizado e vendido como bengala. Sob condições ideais, a planta atingia até 6 metros de altura. Achados arqueológicos em Jersey comprovam jardins inteiros dedicados a estes gigantes. Hoje, substituímos este gigante multiuso de 3 anos pela couve comum anual, que morre após alguns meses. Trocamos uma bengala por um talo descartado. Top 2. Couve árvore tricolores. Enquanto a couve de Jersey servia principalmente como alimento para o gado, a couve árvore era cultivada para consumo humano direto e ao longo de muitos anos. Esta variante da Brassica oleracea é considerada a mais longeva entre as couves. Planta-se uma única estaca e a planta cresce de 6 a 12 pés de altura. Ela pode fornecer folhas continuamente por 5, 10, às vezes até 20 anos, sem ser semeada novamente. Registros monásticos da Idade Média relatam plantas que permaneceram no mesmo local por gerações e alimentaram a mesma comunidade, especialmente a variedade roxa, que ainda hoje é preservada pelos Heritage Seed Savers, sobrevive a temperaturas de até 17 graus Fahrenheit negativos em estufas sem aquecimento. No norte da África, sua área de origem, foram documentados exemplares que viveram mais de 20 anos. Uma única estaca era suficiente para fornecer centenas de quilos de folhas comestíveis ao longo de décadas. Sem compras anuais, sem sementeiras constantes, apenas cortar e colher. Top 3. Couve galega arbórea, Tricale, Daubenton e perpetual. O nome já diz tudo. Perpetual Cale, couve perpétua. Esta variedade, também conhecida como couve-árvore ou couve ramificada, foi especificamente selecionada para não florescer, pois assim que um vegetal floresce, ele morre. No entanto, uma couve que não floresce não para de viver. É exatamente isso que descrevem registros de jardins de mosteiros alemães sobre a couve Daubenton. As plantas cresciam de 6 a 10 pés de altura e produziam folhas ininterruptamente por 5 a 8 anos. Com o tempo, os caules grossos tornavam-se lenhosos e formavam uma estrutura semelhante a uma árvore que precisava de apoio, mas que entregava colheitas mesmo nos invernos mais frios. O National Trust na Inglaterra ainda preserva exemplares em locais de jardins históricos. Algumas dessas plantas provêm de estacas que remontam a exemplares documentados do século XIX. Mais de 200 anos de cultivo contínuo. Substituímos este produtor duradouro pela couve comum anual de semente. Trocamos a constância por uma única temporada. Top 4. Alcachofra de cabeça. Hoje, a alcachofra é considerada um vegetal especial. No entanto, na região mediterrânea medieval, era cultivada como uma árvore perene. A alcachofra de cabeça, Cinara cardunculus var. Escolimus já estava difundida por todo o sul da Europa no século X. Plantava-se uma única coroa e dela se desenvolvia uma planta de 4 a 6 pés de altura, com folhas cinza-prateadas que podiam se espalhar por até 2 metros. Por 5 a 10 anos, muitas vezes até mais, ela produzia botões florais comestíveis todos os anos.
Registros da Andaluzia medieval descrevem pomares inteiros de alcachofras, onde as plantas eram organizadas como árvores frutíferas e forneciam colheitas por décadas. Seu valor era tão alto que, na Itália do século XV, o roubo de uma coroa de alcachofra era punido com a mesma pena que o roubo de gado. Hoje, campos comerciais de alcachofras na Califórnia são replantados a cada 3 a 5 anos, porque a venda de novas plantas é mais lucrativa do que promover plantéis longevos. Substituímos a longevidade pela renovação planejada. Top 5. Cardo. Se as alcachofras eram valiosas, o cardo era indispensável, pois o cardo é o ancestral selvagem da alcachofra, e ele cresce ainda mais. Assinar a cardúnculos era presença obrigatória nos jardins medievais por toda a Europa. A planta atingia de 1,5 m a 1,80 m de altura, com maciças folhas azul prateadas e flores de cardo violetas. E cada parte era utilizada. Os talos eram branqueados e consumidos como aipo. Os botões eram colhidos de forma semelhante a pequenas alcachofras. E as flores forneciam enzimas usadas na fabricação de queijos. Registros monásticos da Provença relatam plantas de cardo que cresceram no mesmo local por 10 a 15 anos. Uma vez plantadas, cobertas com cobertura morta no inverno e colhidas ano após ano. Nas produções medievais de queijo, a flor do cardo era tão valiosa que era comercializada entre regiões. O queijo português, Serra da Estrela, ainda hoje utiliza o coalho de cardo seguindo receitas com mais de 800 anos. Esquecemos o cardo quase completamente. De 10 jardineiros, 9 não o conhecem mais. Top 6. Levístico. Na Idade Média não existiam cubos de caldo. Existia o levístico. Levisticum officinale é um vegetal hortícola e tempero perene que cresce até 2 metros de altura e possui um sabor intenso e picante que lembra o aipo. Uma única planta fornecia folhas suficientes para aromatizar sopas, ensopados e caldos para toda uma casa. Mas o levístico era mais do que apenas uma erva de cozinha. Tudo era comestível. As folhas como aipo, os talos como aspargos, as sementes semelhantes ao funcho, as raízes como vegetal ou remédio. E ano após ano a planta retornava na primavera. 10, 15, às vezes 20 anos, sem ser replantada. Nos jardins dos mosteiros, o levístico era indispensável. Carlos Magno ordenou em seu Capitulare de Vilis que ele fosse cultivado em todas as propriedades reais. Hildegarda de Bingen recomendava-o para problemas digestivos e dores nas articulações. Hoje, o levístico é considerado uma raridade. Empresas de sementes mal o oferecem. Substituímos uma central de sabor que cresce por décadas pela salsa e aipo anuais, que desaparecem após uma temporada. Top 7. Angélica. Segundo a lenda medieval, a Angélica florescia no dia do Arcanjo Miguel e protegia contra a peste. A realidade histórica é igualmente impressionante. A Angélica Arcangélica crescia até 8 pés de altura e supria famílias com alimento e remédios por anos. Em todo o jardim de mosteiro, ela pertencia à chamada seção physique, a área para plantas medicinais. Os talos ocos eram cristalizados e comidos como doce. As folhas serviam para aromatizar a cerveja antes de o lúpulo se consolidar. As raízes eram consideradas valiosas medicinalmente. Embora a angélica seja tecnicamente uma planta perene de vida curta, de 2 a 3 anos, ela se semeia de forma tão confiável que os jardineiros medievais a consideravam permanente. Uma vez plantada, ela sempre retornava. Durante a peste negra, as pessoas carregavam raízes de angélica consigo. Se ela realmente protegia, permanece controverso. Inquestionável, porém, é que ela unia alimento, medicina e ingrediente para a fabricação de cerveja em uma única e monumental planta. 7 plantas, comprovadas por séculos e hoje quase esquecidas. Elas funcionavam, talvez até bem demais. Se uma única planta fornece alimento por décadas, por que se deveria comprar sementes todos os anos? Talvez seja exatamente essa a verdadeira questão. Se você gostou desta viagem aos jardins esquecidos da Idade Média, inscreva-se no canal e dê um like no vídeo. Escreva nos comentários abaixo qual dessas plantas você mesmo cultivaria.